Oi, Jennifer, como é que vai? Tudo bem com você? Tudo bem? Caramba, que dificuldade para gravar com você, hein, moça? Foi um ano, né? Não, Com, um pouquinho mais de um ano, com mas imprevistos. não Vamos tem culpar a problema não. pandemia que tá tudo certo. Não tem problema não. Eh, eu quero perguntar da pandemia um pouco, eu tenho perguntado aí para as pessoas que eu ainda não conversei, depois da pandemia, né, não que a gente esteja livre da pandemia, mas é claro, a gente está bem mais distante do que a gente já teve, né, aquele comecinho que foi uma loucura, né, principalmente 2020. Mas antes disso, eu estava dando uma olhada no teu Instagram e aí descobri uma coisa que eu não tinha descoberto lá atrás quando a gente ia gravar e descobri hoje, olha lá. Por isso que acho que foi bom já para começar a conversa ter atrasado aí um ano a nossa gravação. Quer dizer que se não der certo com o triatlon, você se vira bem na dança do ventre, é isso? Morrer de fome você não vai? Gente, Você lembra por essa eu não disso? esperava. Você lembra disso? Nossa, eu lembro. Foi uma apresentação na faculdade, de atividades Uau! rítmicas. E aí a gente escolheu a Caramba! dança do ventre porque no meu grupo tinha uma professora de dança do ventre. E a experiência foi muito legal, porque a gente vendo, não sabe a dificuldade que é, tipo, dançar com aquelas facas, com aquelas roupas pesadas. Foi uma experiência bem bacana. Mas não, eu morro de fome sim, porque foi muito Se não der difícil certo no gravar. triatlo, a dança do ventre não vai te salvar. Não vai salvar de jeito nenhum. Foi um mês para gravar 15 minutos do passo lá. A foto, depois eu não sei quando é que foi, você pode dar uma dica aí para os ouvintes, mas, tá bem para trás no teu feed, bem para trás, mas tá com uma roupa bonita, né, vermelha, assim, até parece com uma roupa pelo ângulo da foto, assim, aquelas roupas de dançarina espanhola e tal. E eu vi você dançando ali, aí me chamou a atenção, óbvio, né, e cliquei. E aí, para minha surpresa, estava dizendo alguma coisa, "Deixe-se levar pelo ritmo da música", alguma coisa assim, dança do Uhum. ventre. Você gosta de dançar? Você é tipo a Pamela, que a Pamela é pé de valsa, né? É, a Pamela é. Pior que eu já fui em festa com a Pamela e ela dança bem. Olha aí. Mas não é minha praia. Tudo que tem ritmo não é pra mim. Música, sou horrível cantando. Meu namorado pede, pelo amor de Deus, não canta, não canta. E dançar, então, Mas você curtiu aí nesse projeto aí da faculdade de estar fazendo a dança do ventre ou, você ficou encabulada? não, curti. É uma, eu acho que tudo na vida é treinável, eu tenho isso pra mim. Então eu acho que se eu for me dedicar, vou sofrer, vou passar uns perrengues, mas acho que sai alguma coisa, entendeu? E vi como um desafio, eu ia ter que fazer a apresentação, porque era uma atividade obrigatória, e foi muito legal o processo, assim. Uhum. O que eu não gostava muito era das aulas toda semana, tendo que fazer ritmo e ritmo e ritmo. A professora já me chamava, Jennifer, aqui na frente. Porque eu era o zero à esquerda. Mas a dança do ventre em si, assim, as aulas que a gente teve, foi muito bacana, eu curti muito, muito mesmo. Bacana. Eu falei aqui na introdução, né, que você é de São Bento do Sul, e eu fiz uma pesquisinha, né, é conhecida como a capital nacional dos móveis, eu não sabia disso. Uma cidadezinha bem pequena e até pelo teu nome, né, dá para perceber, que é uma cidade, criada aí por imigrantes europeus. Eh, esse teu sobrenome, ele é da onde? É polonês, é alemão, o que que é? A minha descendência é alemã com polonês. Mas o Ah, tá. sobrenome em si é alemão, porque Uhum, acho que uma tradição fica apenas, uma tradição alemã, fica apenas o sobrenome do pai. Então, o uhum. sobrenome da minha mãe eu perdi no caso, né? Que é o Ruda e que é o polonês daí. Ah, que legal. E você fala alemão ou polonês ou Ai, algumas não palavras? falo. Não falo. Acho que isso foi uma grande falha aí dos meus pais, quando a gente era pequeno, de não ter passado esse conhecimento. Porque na Uhum, família da minha mãe, ela
tem 9 irmãos e os 9 falam polonês, entendem? Porque os meus avós falam até hoje, assim. Ah, que E por bacana, meu. parte de pai, os meus avós também falavam alemão. Uhum, Meus bisavós, desculpa, meus avós não. E aí uhum, meu pai sabe, entende, fala pouco, mas entende, né? uhum. E só que eu não. Até tentei pegar o polonês, na verdade, para aprender, que era o que eu mais tinha contato, mas é muito difícil. É, eu falo alemão, não muito bem, mas eu Opa. aprendi alemão há muito tempo na escola, mas eh, e eu entendo que as pessoas acham bem difícil, mas, cara, o polonês, assim, de ouvir, né, parece complicadérrimo, meu Deus do céu. Agora, É, você se incomoda se a gente volta para o tema da dança? não, claro que não. Qual é a sua primeira lembrança da Schlachtfest, Opa! lá em São Bento? Hã? Lá em São Você não Bento, dançava com aquele vestidinho e tal, festa aquela tradicional. então, qual Sabia é a que sua eu primeira nunca me lembrança? vesti? Eu nunca Ah, me vesti trajada pra Schlackfest. Porque era não? mais um encontro tipo, ai, vamos pra Schlackfest. Então a gente ia normal, não peguei a época que era, ah, que vive essa cultura, assim, porque quando eu fui eu era muito nova. Eu saí de São Bento com 14 anos de idade. Então, Uhum. até com 14 anos, você não dá muita bola para essas coisas de Ah, cultura, entendi. né? Então, eu Aham. ia vestida normal. E A tua mãe aí, eu não acho. vestia você e o teu irmão com aquelas roupinhas lá tradicionais, sei lá se são Não, não alemãs ou vestia. polonesas? Porque eu também encontrei umas fotos na internet. Fala um pouco para o ouvinte que não sabe o que que é, que ainda não conhece a Oktoberfest, mas não conhece a Schlachtfest, o que que é? É uma festa típica alemã. Eu até digo que é uma Oktoberfest pequenininha, porque tem os desfiles, tem É. a passeata na rua, e é bem tradicional alemão, com as bebidas, né, os chopps, a comida típica alemã, tem até a rainha, a princesa da festa, Uhum. tem é uma Oktoberfest pequena, da cidade, e acho que reúne a cidade toda aí, é o grande evento da cidade, é a Schlackfest. E aí tem uma parada, né, eu tenho acho que um vídeo, eu vou colocar depois aqui no post do episódio de hoje, lá no meu canal no meu site, mas tem, né, acho que uns desfiles, é isso que eu vi, as mulheres vão com aquelas roupas, sei lá, Isso bonitas, que né, eu umas falei, tem o saias. desfile, a passeata, tudo com os carros antigos, Isso, é com o super que eu eles, vi. isso, com o que eles usavam nas colheitas, com os carros com as máquinas de chopp, enfim. Uhum. Poxa, eu É achei muito que você legal. tivesse alguma foto antiga aí, ou os teus pais, você vestidinha com aquela roupa lá de saia rodada, não sei como é que chama, com tiarinha de flores e tal, mas, eh, enfim. Mas vamos lá, quais são as lembranças de quem, pelo menos até os 14 anos de idade, nasceu e morou em São Bento? Acho que a cidade pequena é um lugar diferenciado, né? Não tem como falar, porque é muito mais tranquilo, é uma vidinha pacata, digamos assim, né? A gente segue sempre uma rotina. Até quando eu estava lá esses tempos atrás, eu perguntei, vó, quanto tempo vocês. Porque todo sábado é dia de sopa na minha. Sábado, o almoço é sopa na casa da minha avó. E aí eu Aham. perguntei, porque desde pequena eu me lembro disso. Eu falei, vó, desde quando sopa? Daí ela olhou pro meu avô assim, e eles não souberam me dizer, porque, tipo, sempre foi sopa. Sempre foi Ela falou sopa. que sempre foi sopa. Então, tipo, é isso. A cidade pequena tem disso, né? Não muda. E se Uhum, muda, deixa eles meio irritados, assim. Então, pra tudo tem horário, tudo tem. É uma vida muito regradinha, assim. uhum, Acho que isso me ajudou, né, em questão de ser uma pessoa é, focada, uhum, mas às vezes eu ainda fico meio assim perdida aqui em São Paulo, porque não tem esse negócio de ser no horário, de ser 100% seguir, sabe? E aí às uhum, vezes, o treino é às 10, 9h50 eu tô lá. E aí, tipo, chega 10h10, o pessoal 10h15. E aí eu fico aham, assim, então, acho que isso veio da cidade pequena comigo. uhum, Eu fui uma criança muito ativa, porque meus pais trabalhavam o dia inteiro, trabalham
até hoje, então eles me colocavam em tudo. Eu fiz tênis de mesa, eu fiz futebol, eu fiz handebol, então fiz vôlei, natação, né? Foi onde eu fiquei aí por mais tempo. Uhum, Então eu tinha o dia cheio. uhum. Você é mais nova do que o Jason? Sou 4 anos. Ah, tá. E você Quatro então anos. seguia provavelmente os passos dele. Todos esses esportes eram na escola ou tinha algum outro lugar, um clube, algum lugar para praticá-los? O tênis de mesa tinha um lugar específico. O handebol e o vôlei era na escola, mas o handebol era só mais na escola mesmo. O vôlei já tinha um projeto fora, assim, cheguei até a competir. E futebol também, que era o Moleque Bom de Bola, que era um projeto da cidade. E aí eu Uhum, também cheguei a viajar para competir. E, na legal. verdade, o futebol foi o que eu mais levei por um tempo, assim, até o meu técnico de natação falar, ó, agora você tem que decidir, ou é natação ou futebol, não dá para levar os Uhum, dois. E uhum. aí eu optei pela natação. E por que que você optou pela natação? Pelas companhias, por o quê? Eu acredito que sim. Eu acredito que pela companhia, meu pai até hoje fala assim, ia ser mais rica se você ficasse no futebol. Mas enfim. Ah, e eu acho Jogava que eu bem, tinha. Jennifer? Oi? Você jogava bem para a tua idade, assim, você tinha destaque? Eu corria muito. O técnico, eu Olha lá, já lembro estava que lá o uma das prenúncio. coisas. Viu, devia ter começado a triatlon lá atrás. Mas eu lembro que uma das coisas que o técnico sempre me chamava atenção, ele falava, fica no teu lugar. Porque eu jogava de atacante, mas quando eu vi que ninguém pegava a bola, eu ia lá para o outro lado na Aham, zaga pegar, porque ninguém defendia. Daí eu falava, não, eu vou lá pegar a bola e venho. Então aham. eu ficava correndo igual uma louca e ele falava, para, fica no teu lugar. Mas eu não ficava, não. E Enfim. e e falando de São Bento, você de uma cidade pequena, você acha que o que a cidade pequena contribuiu com a tua personalidade, com o teu estilo, é uma coisa, bacana para você também tentar levar isso para tua família ou para as pessoas que você tem próximas a você e tal? Ou tanto faz, enfim, você tem alguma opinião sobre isso? Eu acho que contribuiu sim, acho que tudo que eu tenho, assim, como parâmetros, né? Tipo, eu Uhum, cresci com a cultura de lá. uhum, Acho que influenciou muito no meu crescimento e acho que quando eu tiver filhos aí, vou querer ter uma criação meio parecida com essa, com deixar os filhos 100% ativos, não ser aquela criança presa, de ter uma linha assim, com horários, enfim, uhum. eu gosto da cultura da cidade pequena. Uhum. E teu pai, ele era o teu pai ou tua mãe é Marilise, né? Mas, É isso, Marlise. E como é o nome do teu pai? Sérgio. Sérgio. Eles eram muito disciplinadores, alguma coisa também, talvez não só da cidade pequena, mas de uma herança cultural europeia. Vocês Aham. eram meio levados, assim, tipo, com a rédea curta, como a gente costuma dizer? Sim, era bem rédea curta. Minha mãe, como professora, também Ah, sempre pronto. Uhum. foi bem na linha. E o meu pai era o brabo. Então, quando chegava com meu pai, ferrou. Eu e meu irmão falavam, não pode passar da mãe, porque se chegar no Aham. pai vai dar ruim. É, então, é, sempre foi bem na linha mesmo. Uhum. Ah, e eu não acho isso uma coisa ruim, na verdade, Uhum. querer dar limite para as crianças, né? Uhum. Então, agradeço eles quem eu sou hoje. Você acha Mas que levei umas aí. Você acha que isso também colaborou para a formação da tua personalidade, que acabou se encaixando numa disciplina de quem, né, nadou por muitos anos e agora é triatleta já por, né, uns bons anos. Isso também você acha que foi um fator bacana aí dentro da tua educação? Sim, com certeza. Acho que você falou a palavra fundamental aí, disciplina, né? É, é isso que eu tenho como base, disciplina e educação. Acho que é as coisas que a gente mais tem que levar e dar valor
na nossa vida, né? Não só na vida de atleta, como na vida pessoal. Uhum. E a natação, ela quer dizer, acho que todo esporte exige, né, mas tem algumas modalidades como a natação, pelo fato de você estar ali, claro, nadando sempre em grupo com várias pessoas, mas você está ali sempre você com você mesmo olhando para o azulejo na hora que você está fazendo o treino, a força, enfim. E depois o triatlon, né, exige a disciplina não só por ter a natação, mas porque você tem que encaixar tantos treinos na sua rotina, e se você vacilar um pouco, você sai enfim, você sai da onde você está querendo chegar. Eh, Parece que, pelo que eu tenho conversado aqui com algumas pessoas, né, eu estou tentando também refletir muito sobre isso, mas eu acho que o triatlon ele atrai pessoas que já têm essa disciplina, uma propensão para essa disciplina. Se a pessoa não tem essa propensão, eventualmente, ou ele não vai ter um bom desempenho, mesmo que seja um amador, ou eventualmente ele vai acabar pegando, enfim, uma repulsa, ou vai acabar largando o triatlon por conta justamente de todas as coisas que você tem que abrir mão para poder viver esse estilo de vida do triatleta, né. Eh, e eu não sei se o triatlon ele disciplina, eu acho que ele reforça o que a gente já tem, uma propensão que a gente já tem. Por isso que eu fiz essa pergunta, porque muitas das pessoas que passaram por aqui, que tiveram uma educação mais rígida ou que já eram disciplinados por quaisquer que fossem os motivos, são pessoas que normalmente tiveram bons resultados ou têm bons resultados, mesmo sendo amadores, no triatlon, né. Agora, você, você fazia o quê nas horas vagas, assim, o que que você sonhava em ser? Na verdade, depois você se mudou, eu li aqui também num post teu que você com 14 anos se mudou para Floripa, com 2 amigas, né, a Mari e a Sara, não foi isso? Foi isso Olha mesmo. lá, tá lá no seu Instagram, isso aí tá público para todo É, mundo. gente, não, eu Eu tô só fui curio impressionada. Eu não eu só fui imaginava que ia puxar tanta coisa de lá de trás. eu só fui curioso. Mas enfim, vamos falar então dessa fase, né, você se muda para Florianópolis, em busca de talvez mais oportunidades, né, melhorar a sua natação, ir para uma cidade que não é uma cidade grande, mas já é uma cidade bem maior do que São Bento. O que que você imaginava nessa época? O que que você se recorda dessa época? Quais eram as suas vontades aí do trio de amigas? Ah, acho que desde de lá de 14 anos era realmente ser atleta profissional e se destacar. Aquela época eu acredito que eu só pensava no Brasil mesmo, se destacar Uhum. em brasileiros, porque em 2013, 2012 foram os meus primeiros brasileiros, e aí eu fiquei em segundo e terceiro. Só que em 2014 o meu técnico foi demitido e contratado em Florianópolis. Então, aí eu fiquei, puxa, e agora? Agora eu vou parar? E aí ele em Florianópolis falou, ó, tenho três meninas que têm talento, não sei, Ah, que legal. e se vocês quiserem contratar, acho que vale a pena. E aí foi Esse é o aí que Marco Vinícius, que isso é é o o Marcos pernambucano? Vinícius. Aham. Exato. E aí, então, a gente seguiu ele, na verdade, né? A gente falou, não, a gente vai porque a gente quer resultado na natação. E aí acabou que as três foram chamadas. E para os nossos pais também foi uma visão, assim, de educação melhor, porque a gente ia ter colégio particular, as três estudavam em colégio público na cidade, então, ir para Florianópolis, uma cidade grande, ter colégio particular, era o melhor da cidade, que era uma energia na época. E a gente nadava representando uma universidade, ou seja, após a formação, a gente já ia ser a faculdade. Pois é. Então, isso para eles, acho que foi o que pegou e nos deixou sair, assim, porque eu lembro que na época meus pais, imagina, não é muito, mas para a cidade pequena é 250 quilômetros. Eu lembro que quando a gente foi, saiu no Jornal da Cidade. Atletas jovens vão morar na capital. Então, Caramba. porque São Bento, além de ser pequeno, é interior. Eu digo que tem cidades pequenas, muito menores que São Bento, só que já tem uma cultura de cidade grande. São Bento não Aham. tem cultura de cidade grande. É Uhum. realmente pequena, sabe? Uhum. É da pessoa andar 40, 50, uma hora para ir trabalhar. É só de ônibus, enfim, não tem essa pegada de cidade grande, sabe? 6 horas está tudo fechado, não tem mais nada aberto. Então, para ele ter deixado a gente ir para Floripa foi bem,
bem E para marcante, você assim. e para você com 14 anos, né, uma Ah, moça era do festa. interior é? Era festa, às 3, a gente só ficava falando, ai meu Deus, vou morar sozinha, ai vou fazer isso, ai vou fazer aquilo. E Era acho que a gente não liberdade, atinava era a ainda, liberdade. exato, exato. Que legal, cara, que legal. Isso também não é, enfim, a gente tem essa vontade quando é jovem, mas a hora que a gente vai, talvez Ah, não é a não, mesma não foi coisa, fácil, né. não, não, não Então, foi fácil. aí como é que foi então essa experiência, né, de ficar longe dos pais, aí sei lá, tem uma dor de dente, uma dor de barriga, né, a gente tem aquele cuidado dos pais, tem essa história do acolhimento, né, dos pais e a nossa casa é a nossa casa, é a casa dos pais, pelo menos quando a gente ainda é jovem, né. Como é que foi essa experiência aqui que você se recorda de ter, finalmente conseguido essa, entre aspas, "liberdade" e ao mesmo tempo viver as emoções ou crescer forçadamente morando sozinha em Florianópolis? Acho que para ter dado certo foi fundamental as 3 estarem juntas, né? Porque aí a gente meio que Eram muito amigas, compartilhava né? isso, a gente compartilhava dos sentimentos e também a gente tinha um acesso muito grande ao mercado que estava na frente, então facilitava. E a gente morava numa república que era acima do apartamento do outro técnico. Então a Uhum. esposa dele não tinha filhos e ela meio que adotou a gente, assim, sabe? Ela até me Que chama de filha bom. até hoje. Então a gente teve esse apoio muito forte, dela, Uhum, o que foi todo o diferencial da Edelweiss. uhum, Mas mesmo assim, quando dava qualquer perrengue, era ligar para a mãe, todos os dias estava no telefone. Eu lembro que minha primeira nota baixa no colégio, da prova, eu queria voltar. Porque lá eu só tirava 9 e 10, assim, sabe? A gente era tipo as alunas top. E aí eu lembro que eu tirei um 4 no colégio e eu me desesperei. Eu falei, não, não tá dando certo aqui. Eu liguei pra minha mãe desesperada. Falei, mãe, quero voltar. Eu tirei 4 no colégio. Como que eu vou recuperar essa nota? Não tem como. E aí ela falou, calma, insiste. Enfim, vai mais um pouco, depois a gente vê. E aí foi indo, as coisas foram se encaixando. Mas eu lembro que o primeiro ano foi bem legal, bem assustador, e de resultados na natação foi um ano bom. Então acho que isso coroou uhum, tudo aí e foi o que uhum. fez a gente Vo vo continuar. Você se lembra que existem alguns vídeos no YouTube, né, você saindo da natação, da piscina, enfim, dando entrevistas, acho que numa TV local, não sei se era acho que Memória Esportiva de Santa Catarina, tá aqui, ó, Memória Esportiva, tem uns videozinhos você Isso já foi novinha e quase tal. no final, Ah, quando é, eu tava porque eu parando é, de isso que eu ia nadar. falar, porque naquelas imagens você tá com uma cara já de mais adulta, né, não é tão jovem. Legal. Você vendo esses vídeos, aí eu descobri aqui a parte um e a parte 2. Não sei se tem aí depois tem uma vitória no estadual, no revezamento, de 4 por 50 aqui já em 2017, que, assim, que memória que vem à sua cabeça dessa fase, dessa época? Acho que foi a época, digamos que eu melhor aproveitei assim a natação, porque já era uma época que eu sabia que eu estava parando. Uhum, Eu já estava formada em educação física, e então eu já estava dando treino para os atletas mini petis, que é de 7 a 12 anos da natação, eu já uhum, estava trabalhando com isso, só que em Santa Catarina eu ainda dava resultado. Eu ainda ganhava provas, ainda era destaque de Santa Catarina. uhum, Então eu participava das competições muito leve, sem me cobrar, porque já não era meu foco principal, né? Essa uhum, época. uhum. Tanto é que foi em 2017 que eu comecei a conhecer o triatlon, assim. Até então você não tinha ouvido falar ou nas piscinas, nos treinos, nem em Florianópolis, Nada, caramba, você indo morar em Florianópolis? Pra você ver nada. como o triatlon é pequeno, né, cara? Né, em Exato. 2013, 2012, 2015, cara, o triatlon já bombava, o Ironman bombava, o Florianópolis bomba, mas Não, tem e gente que nunca ouviu detalhe, falar de triatlon mesmo dentro de uma piscina, né? tipo, eu já ouvi falar, claro, até porque eu ia falar, detalhe que eu trabalhei em 2 Ironmans como staff, porque Ah. como eu fazia educação física, Ah, tá, já na tinha esse faculdade. negócio na faculdade. Então tinha esse Uhum. negócio de pegar os staffs de educação física para ajudar no Ironman. E eu trabalhei 2 anos no Ironman. Só que nem passou pela minha cabeça. Mas antes, quando você se mudou pra Floripa, começou a Não, nadar lá aí não. pela
Eu nunca tinha ouvido falar, cara, curioso isso, né. Não, Eu acho que isso dá é, uma dimensão do que a gente acha que está crescendo, que é grande e cresceu mesmo, mas está longe de ser grande, né, porque, é não porque é é uma todo mundo que modalidade sabe muito o que é nova. triatlon. É, Isso. Até hoje eu acho que, tipo, quando eu pego o Uber e daí tem a bike, né? Tem que levar. E aí o cara fala, o que você faz? Triatlon? Daí ele já me olha, teatro? teatro. Pô, Essa é não, é clássica. triatlon. E aí, até no clube mesmo, poxa, no clube. É um maior clube formador de atletas da América Latina, o Pinheiros. E tem gente lá Tem dentro gente que que não não sabe. sabe o que é triatlon. E quando você fala, não, é pedalar, correr, nadar, tudo junto, tipo, a pessoa fica indignada, assim, sabe? Então, o triatlo ainda é muito novo, Uhum, desconhecido. sem dúvida. Eh, eu acho que nosso esporte cresceu muito, mas ele era minúsculo, né. Faz pouco tempo eu recebi aqui o Beto Lopes, o Betão, que é de Salvador, e ele lembrou aí de uma fase de 1989, 1990, quando ele começou a praticar o triatlon, e ele fala disso, né, dessa sensação que eu também vivi muito, foi a época que eu comecei, de que a gente, se sentia muito pertencente a uma comunidade, e hoje todo mundo se sente quando pratica triatlon, leva a sério, pertence a uma comunidade, mas é uma comunidade que você já não conhece todo mundo, né. Naquela época a gente conhecia todo mundo, a gente ia nas provas, a gente sabia exatamente quem que estaria lá, ou quase todo mundo que estaria lá, a não ser as pessoas novatas. Mas mesmo assim o nosso esporte ainda é pequeno, né, não dá para a gente achar que todo mundo sabe o que é o triatlon, embora já se tornou muito mais popular do que na minha época, para você ver como era pequeno na minha época também, né. Essa história do teatro é é batata, né, você fala triatlon, cara, teatro? Não, o É, que que tem a ver bicicleta ou enfim. eu Agora, acho que eh pode falar. eu acho que hoje também é muito relacionado com o Iron Man, né? Tem essa, É, essa linha também. Você fala é. triatlon, a pessoa de cara fala, ah, aquele Iron Man, aquela prova que dura não sei quantas horas. Aí às vezes, eu juro, não é por mal, mas às vezes eu tô tão assim que eu falo, é essa aí mesmo. Até eu explicar que não é essa que eu É, faço, porque, é. tipo, a pessoa não entende que tem o triatlon olímpico, ela entende que tem esse Ironman, e aí se você não faz Ironman, a pessoa se decepciona. É muito Uhum, engraçado isso. Eu falo, não, a uhum. minha é um pouco menor, a pessoa faz, É, como ah, se fosse desdenha, é. é, Eu quero falar um pouco, obviamente, sobre o triatlon profissional, queria ouvir a tua opinião. Tenho, perguntado aqui para todos os profissionais que passam por aqui as respectivas opiniões, mas já já a gente vai falar disso. Agora, eu entendi que você estava se formando ou já tinha se formado e de repente a Elinai, que é triatleta, né, e ela era o quê? Professora, né, se eu não me engano, ela te convida a estar experimentando um pouco dos treinos do triatlon, para você, quem sabe, não largar a natação e sim continuar com a natação, mas dentro do triatlon. E provavelmente você tem contato com ela até hoje, eu imagino, né, ou você um dia perguntou para ela por não, que que ela fez isso. Ela era já uma triatleta ou ela acabou se tornando depois? Porque eu também fui até no Instagram dela, né, para você ver como eu fui longe. sim. Não, ela é triatleta e ela é, na verdade, técnica e coordenadora da Escolinha de Triatlon São José, que é um projeto muito bacana de Ah. crianças. Mas Então, nessa época ela já era? ela já era, tanto é que eu Aham, comecei o triatlon nessa escolinha dela. Era eu de 23 anos com as crianças de 10. E elas me aham, dando dica, me dando banho de triatlon, assim, ó. Eu até brinco quando eu encontro as meninas que hoje têm 15, 16 anos. Eu falo, meu Deus, você me ajudou a pedalar, você me ensinou a andar na roda. Então, enfim, ela era minha orientadora de TCC da faculdade, então eu já estava uhum, realmente na fase final. E aí, dos encontros que a gente fez para acertar as coisas do TCC, eu acabei falando que eu ia parar de nadar, que eu não estava mais com cabeça, e que era só me formar que eu ia parar e ficar só realmente dando treino. E uhum, aí ela, na brincadeira, pegou o celular assim e não me falou nada. Ela falou, não, acho que você vai pro triatlo, não vai largar a natação. E aí a gente almoçou
E aí no final do almoço ela me falou, ó, consegui uma bicicleta da escolinha pra você. Aí eu fiquei assim, hã? Como assim? E aí a gente começou a conversar e eu comecei a correr na esteira, 20 minutos, 15 minutos. E no final desse ano eu lembro que ela me chamou para uma prova, assim, uma brincadeira na Just Run, só que eu ainda não tava pedalando, não tava nada, sabe? Uhum. E aí eu só nadei e corri. Só que o ambiente, as pessoas que estavam lá, a dinâmica, foi assim uma coisa que eu juro, abriu meus olhos, assim, foi sensacional. Eu falei, gente, isso aqui é muito legal. Não existe isso na natação. E aí eu, pelo menos na fase que eu tava na natação, não tava mais, sabe? Então quando eu terminei aquele treino, aquele evento da Just Run, da assessoria de Florianópolis, eu falei, Lina, eu quero treinar triatlo. E aí, nessas férias, eu comecei a correr já mais, assim, e nadar. Pedalar no rolo muito pouco, porque aí nosso objetivo era fazer um aquátlon. Então, já que eu Uhum. estava pedalando pouco, eu vou fazer um aquátlon. E aí eu fui pro aquátlon, me dei bem, e então decidi realmente em 2017 começar a treinar teatro. E o que que você viu nesse evento da Just Run? Acho que tem até uma foto, você com uma camisa azul e um bonezinho azul, né, com uma amiga, não lembro, um amigo. O que que você sentiu ali que você ficou maravilhada e que você estava sentindo falta que na natação você já não encontrava mais? Eu acho que a dinâmica, eu sempre falo, triatlon troca, né? Então eu Uhum, nadei, e aí natação pra mim tava ok, mas eu tinha que correr pra botar meu tênis. E ali eu já fui ultrapassada assim por três pessoas nessa corrida para botar o tênis. Daí, sabe aquele que fica que te dá um negocinho assim, ah, como assim? E aí eu lembro que eu coloquei o tênis, corri, daí e a galera toda me elogiou falando que eu corria bem. Ninguém falou da natação. Todo mundo falou da corrida. Daí será? Será mesmo que eu acordei? E aí, depois ainda do treino, teve churrasco, o pessoal, tipo, super leve, sabe? Não é um clima, uhum, assim, 100% focado, porque a natação é um esporte complicado, né? Não dá pra falar, porque você tem que estar, não que o triatlon não tenha que estar, mas naquela época não, porque era uma brincadeira pra mim, e a exato, natação é. você tem que estar 100% e um segundo faz a diferença, né? Uhum, Hoje no triatlo profissional que eu tô, na ITU também faz, mas naquela uhum, época foi uma brincadeira, uma dinâmica muito legal e ver as pessoas leves, eu acho, porque na natação é todo mundo muito tenso, uhum, muito vidrado naquilo, não pode sair um dedo. E no triatlo não uhum, tem isso, porque você pedala, você pode conversar. Você tá correndo, você tá escutando alguém falar com você, ou você pode, tipo, me dar isso, me dar aquilo. E na natação não, é você com você mesmo, você não escuta ninguém, você não recebe feedback enquanto tá na prova. É, eu acho que foi mais isso, essa dinâmica, essa interação com as pessoas enquanto você faz a atividade. entendi. Eh, alguns acho que talvez um ano antes ou alguma coisa assim, você ainda foi campeã sul-americana de uma prova de 5 quilômetros, não foi isso? Foi De natação. isso, na natação, é maratonas aquáticas. Uhum. De maratona aquática, né, e você foi vice numa prova de 7 e meio. Era para ser 10 e acabou virando 7,5 pela temperatura da água. É, e acho que a Poliana e a Ana Marcela nadaram essas provas, se eu não me engano, foi isso? Não, essas duas que eu fui, não. Que eu fui campeã sul-americana e vice, elas Ah, não tá, estavam. tá. Elas não Ma estavam nessa prova. tá, então eu confundi. Mas enfim, me conta um pouco disso, assim, você quis tentar aí uma segunda carreira, se é que a gente pode dizer, nas maratonas aquáticas, já que a maratona aquática ela também vem se desenvolvendo e nessa época, eu não consigo agora aqui, eh pontuar certinho, mas nessa época aqui já era uma coisa mais popular, né, a maratona aquática, a Sim. gente já tinha mais eventos e tudo mais. Como é que foi essa tua passagem por essa prova? Ou você só participou dessa ou você participou de outras? Eu fiquei 2 anos, assim, 2 anos sério em maratonas aquáticas.
Aham. Na natação é muito tradicional os atletas participarem no início de temporada de travessias, Tá. porque é um período de base, enfim. E aí tem uma das travessias que é do calendário nacional, que é de Porto Belo. E a Uhum. gente sempre fazia a de 1.500. E aí teve um ano que meu técnico falou, não, esse ano a gente vai fazer a de 5 quilômetros. E eu acabei fazendo e ficando em terceiro no nacional, que era etapa do brasileiro. E aí Uhum. eu perdi só para Ana Marcela e para Isabelle Longo, que era do Unisanta também na época. E aí eu fiquei em terceiro nesse brasileiro. E aí ele falou, Uhum. não, vamos para maratona aquática. E é assim, né? Você tem um resultado e aí foi isso. Nesse ano ele decidiu que eu ia ser da maratona aquática. E aí a gente começou a trabalhar, comecei a participar dos eventos dos campeonatos brasileiros de 10, 5 quilômetros. E aí foi onde eu conquistei a vaga para o Sul-Americano, para o Pan-Americano de praia. E aí eu fiquei 2 anos de maratonas aquáticas. Quando em 2000, e agora eu não me recordo, eu acho que era 2015, Uhum. 16, 15, eu acho. A universidade perdeu o apoio que tinha da prefeitura, enfim, e eu teria que ficar por conta. Só que maratona aquática você precisa do técnico, porque ele precisa te alimentar durante as provas. Então Aham. eu estava numa fase que eu tinha que pagar o meu, pagar o dele e não recebia, porque a É. gente não estava recebendo apoio algum. Uhum. Então, eu lembro que eu até comecei o ano fazendo, fui para umas 2, 3, mas aí o resultado também já não vinha. Não sei se era porque eu estava me cobrando, que eu estava tirando tudo do meu e não estava vindo resultado. E aí acabou que eu comecei a desanimar. E aí eu Uhum. fiquei só em piscina, que eram as provas de Santa Catarina, um brasileiro por ano, assim, de piscina. Ah, e aí foi isso, porque maratona aquática tem mais etapas durante o ano, né? E na Então, natação não, na natação o foco é o Maria Lenk, o foco é o é. FIB, então são 2 Uhum. no ano, fechou. E Uhum. aí foi aí que meio que eu me desestimulei da maratona aquática. Quando você experimentou essa sensação aí do desse simulado, sei lá, desse evento aí, Just Run, e você falou pra Elianai que você queria continuar, quer dizer, começar, na verdade, né, assim: "Olha, eu quero experimentar esse triatlon", você já tinha uma idade que não era uma idade muito jovem, né, você tinha 22, 20, quer dizer, jovem pra caramba, mas talvez para você começar numa Não, modalidade, sim, pensando que você pode ser profissional, seja um tanto quanto ousado, né. Desde o começo você já tinha essa percepção, claro, não depois desse único evento, mas assim, a hora que você começou a experimentar, você achou que você poderia ter alguma chance como uma atleta profissional ou na tua cabeça era só um esporte e você estava dando aula lá para os teus petis e mirins? exato. Era só um esporte, eu estava dando aula para eles. Acho que foi um ambiente que eu encontrei leveza. E aí eu queria continuar nesse esporte. Mas ela me falava, ela falava, não, para o triatlon você não é velha e você já tem a experiência do alto Basta, rendimento exato. e você tem a natação. O que a gente precisa construir é o ciclismo e a corrida. E daí ela falou, não é, ela falava isso e eu ficava, eu escutava, mas confesso que eu não dava muita bola assim, não. E, inclusive, fiquei um ano assim, né? Eu trabalhava em 2017, quando eu treinava, eu não deixei de dar aula. Então eu só Uhum, encaixava os treinos nos períodos livres que eu tinha. uhum, E final de 2017 foi quando eu fui pro Brasileiro em Manaus. Ela chegou e falou assim, ó, se você realmente quer ver se vai dar certo, você precisa ir para esse brasileiro. Porque lá vão estar elas, você vai ver o teu nível. E aí a gente vai ter base se você vai para frente ou não, se você tem nível. e foi a primeira prova que você participou de nível nacional, onde você poderia se avaliar perante as outras Exato, melhores brasileiras do Brasil. exato. E aí eu lembro que eu fui para Manaus e ela falou: "O teu objetivo é sair na frente na água, é só isso". E eu não saí na frente na água.
Então pensa a minha cabeça, na minha primeira prova de triatlo nacional, eu não saí na frente na água. Porque eu sou uma pessoa muito desligada, eu não sou aquela pessoa que fico, ah, digamos que tem um nome lá, eu vou e fico procurando a pessoa, fico Sei, sei. stalkeando, Aham, enfim. aham. E aí, quando eu lembro que eu subi assim o meu corpo, um macaquinho feminino na minha frente, mas tava muito na minha frente, tipo, literalmente na minha frente. Aí tava escrito Aham, Lopes, só que eu não uhum. sabia que a Vitória nadava bem. Era a Vitória. E era a Vitória. E aí eu saí no pé dela. E, enfim, mas eu não fiz a única coisa que ele Nai tinha pedido pra eu fazer, eu não fiz. E aí eu fui, levei isso pra prova inteira, né? Fiquei, ai, não sei se é verdade. Mas elas por elas eu cheguei em quarto. Então, um excelente resultado, né. Exato. E aí eu desacreditei, assim, eu falei, não é possível. E a minha bicicleta era uma bicicleta que trocava marcha no quadro ainda, era uma bicicleta antigaça. E Pra você ver aí como não ela. faz tanta diferença assim, hein. É, verdade. Mas Ah, é melhor ter uma track novinha como a sua, né, com tudo funcionando claro. eletrônico e tudo mais, claro, mas vamos lá. E aí eu digo que eu acho que o triatlon veio porque era pra vir. Era meio que, acho que, destino as coisas. Porque, tipo, eu participei de uma prova nacional e em 2018, em janeiro, eu recebo uma ligação do Marcelo Ortiz me chamando pra vir pro Pinheiro. Então, sabe, era totalmente desconhecida. E eu recebi uma ligação dele para entrar no clube que mais forma atletas, que tem os melhores atletas do Brasil. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça. Eu lembro que quando eu recebi, eu nem contei pra ninguém, fiquei um dia com aquilo pensando, será que é isso mesmo? E aí eu liguei pra Iriná e falei com ela, e aí contar pra minha mãe. Aí foi um choque, né? Porque eu sou velha. E aí nessa, acho que foi um único momento, assim, que eu digo que não é que eles não me apoiaram, mas que eles me botaram em dúvida pela minha idade. E por eu já ter vivido essa coisa de atleta profissional, de ter largado a cidade pequena para ir para grande, viver, enfim, aí foi um perrengue, assim, conversar e falar que eu ia me mudar para São Paulo. E eles falaram, ó, a gente não vai dizer para você não ir, porque você já tem idade suficiente para você decidir, mas a gente acha que já foi o que tinha que dar no esporte, a gente não conhece essa modalidade, mas você já viveu tudo isso, você quer viver de novo? E daí foi o que eu falei para eles, eu vivi, mas não vivi no melhor cenário, porque eu sabia que o Pinheiros tinha o melhor apoio, a melhor visibilidade, então tudo tá aqui no centro de São Paulo. E aí eles falaram, bom, vai ver o que dá. Daí, quando a minha mãe falou assim, e a gente vai estar aqui de braços abertos para te receber de volta. Se tudo der errado, a gente está aqui. E E aí, você na hora, eu falei, eu vou. e você já tinha ouvido falar muito do Clube Pinheiros por conta da natação, né? Exato. Eu acho que eu nem vim pelo Pinheiros Triatlo, eu vim pelo Pinheiros Natação. Porque os melhores nadadores estão no Pinheiros, né? Eles Então, são 7, 8, 9 vezes campeão do Maria Lenk Finkel. E estar no Pinheiros, pra mim, foi tipo eu vou estar no Pinheiros. Um ego muito grande, né? E aí, quando minha mãe falou isso, falou: ó, se der tudo errado, a gente vai estar aqui. Você tem o teu porto seguro, tá aqui. Aí eu falei: ah, eu vou, porque acho que a oportunidade bateu na minha porta. uhum. Porque foi isso, eu não consigo, sabe, entender muito bem. Uma prova, uma ligação. Era pra ser. E aí, tô O aqui. Que que o Marcelo o que que o Marcelo o que que o Marcelo te falou? Você já deve ter perguntado isso para ele, né? Que ele viu em você ou quais eram as oportunidades que ele também tinha, né, para formar uma equipe bacana no Clube Pinheiros, porque também tem isso, né, não é só o seu talento, você pode ser uma talentosa, melhor, atleta dedicadíssima, se você não pega as oportunidades ou os momentos certos, às vezes é difícil, passa, né, ainda mais num país como o nosso, com tão poucas janelas de oportunidade, né. Ele chegou a Exato. comentar já isso com você, assim, quais foram os fatores que fizeram com que ele, te visse lá em Manaus e falasse: "Cara, eu quero essa menina na minha equipe"?
O primeiro fator foi a natação, com certeza. Ele disse que ele começou a buscar quem é essa menina que saiu com a Vitória da água, porque, diferente de mim, ele conhecia a Vitória, né? Ele sabia que ela Uhum, saía na frente nos circuitos mundiais. E uhum. então ele falou: quem é essa menina que saiu com ela da água? E não me achou em lugar nenhum. Ou seja, ele sabia que ele tinha uma margem gigantesca de evolução, porque eu não tinha treinamento de triatlo, então, e o outro fator era a Bia, né? A Bia estava no clube e era a única menina, então ele precisava de alguém para treinar com ela e principalmente para ajudá-la na natação. Exato, isso que eu ia falar, é. De quebra, É, ele ainda resolvia 2 problemas, né, além de estar 2 problemas, além de ele estar te, polindo, te trabalhando você, você ainda poderia servir aí como um sparring de primeiro para a nível Bia, pra Bia. exato. E foi isso que ele até, na verdade, deixou bem claro quando ele me ligou. Ele falou isso. Tudo que eu te falei agora, ele falou para mim também. Uhum, Então, eu lembro que ele me perguntou ainda, ele falou, tá, mas você tá um ano correndo, você já teve lesão? Já teve uma dorzinha na canela? uhum, Uma uhum. dorzinha aqui? Eu falei, não, não. Daí ele falou, e até hoje ele fala, nossa, atirei, acertei que não vi. Ô Jennifer, você tinha o quê, 23 anos, por aí? Isso, 2018, vamos lá. Eh, é muito bacana, né, nessa idade, ainda mais depois dos seus pais já terem te alertado que você já tinha experimentado, né, e você me disse isso aqui agora: "Não, porque eu já era velha". Deu para entender direitinho, em que sentido. Eh, e aí você fala: "Poxa, a oportunidade bateu à minha porta, eu vou arriscar". Mas arriscar o quê? Você chegou a aí sim a pesquisar, a conversar, sei lá, com a Elinai ou com o próprio Ortiz. Bom, legal, eu vou para o Pinheiros, Pinheiros deve ter te oferecido um salário que deve ter sido razoável para você começar, a vida em São Paulo, né, uma cidade caríssima, mas ao mesmo tempo o esporte não é um futebol, não é o tênis, né, não é um esporte pequeno, como a gente falou no começo. Você chegou a ir atrás de saber, tipo: "Bom, se eu for a melhor triatleta do Brasil, eu consigo viver, eu vou ter patrocínio, eu ganho dinheiro nas provas". Você chegou a fazer uma pesquisa para saber se valeria a pena você arriscar ser triatleta ou você foi com o embalo? eu fui com embalo, não fiz essa pesquisa, a única coisa que eu coloquei na balança foi o valor que eu ia receber aqui era o valor que eu recebia em Santa Catarina. Uhum. Era exatamente a mesma coisa, só que eu também não tinha noção que a vida aqui era muito mais cara. Meu primeiro Um ano aqui pouquinho foi mais um perrenguinho, mas. E eu não podia nem reclamar, eu passei esse perrengue quieta. Porque imagina reclamar pros pais que eu tô num perrenguezinho aqui por causa de dinheiro. Exato. Então eu tive que meio que passar esse perrengue no silêncio o primeiro ano. Porque também não foi um dinheiro uau que o Pinheiros me ofereceu, porque eu também não tinha resultado, estava começando. Exato, exato. Salário de Exa- iniciante, quer dizer, né. Exato. Só que eu recebo casa, né? Eu moro em República aqui até hoje, na República do Clube. Então eu não teria esse gasto. Quando eu Uhum, coloquei na balança, elas saiam elas por elas, porque lá eu recebia um salário, só que eu gastava com alimentação, gastava com almoço, jantar, né? Eu quero dizer, com aluguel, com condomínio, e aqui, teoricamente, eu receberia casa e almoço, jantar, enfim, no clube uhum, que eles disponibilizam. E aí que uhum, saiu elas por elas e eu resolvi falar, eu vou arriscar e vou ver o que dá. uhum. Mas não fiz pesquisa nenhuma. Você acha que, sabendo hoje o que você sabe do triatlon, e aí das coisas boas e das dificuldades, né, em ser um triatleta profissional no mundo não é fácil, no Brasil é um pouco mais complicado do que talvez a média mundial, ou pelo menos do que Estados Unidos e Europa. Você diria para você mesma: "Vá"? Não. Não, né? É. Acho que foi muito boa não ter esse conhecimento. Porque. Porque você não teria vivido o que você já viveu até agora, né, que é maravilhoso, Exato. mas racionalmente é uma decisão talvez não tão Não, acertada. não. Exato, não teria vindo.
e não teria, acho que, nem começado, iniciado nesse esporte, porque, sinceramente, as minhas condições financeiras para esse esporte é fora do comum, assim, ter uma bicicleta dessa, tênis de qualidade para... Eu não tinha noção, né? Quando eu cheguei aqui, tem que ter um tênis para longo, um tênis para pista. Não pode andar com o mesmo tênis que você corre na academia no clube. E aí aquilo foi tudo virando uma bola de neve, né? E, enfim, eu lembro que eu fiquei meio desesperada quando eu cheguei aqui, porque eles falaram, você vai ter a bicicleta do clube, né? Que foi a que eu competi até ano passado, né? Uhum. Ah, só que a bicicleta não veio completa. E aí eu tive que comprar um monte de coisa pra bicicleta. E aquilo foi tipo, desesperador. E, enfim, a gente tá aí, tá feliz. Hoje eu posso dizer que não me arrependo, porque eu tenho resultados, estou na minha melhor fase como atleta, né? Estou na seleção e tenho reais chances aí de ir para uma Olimpíada, que é o que eu sempre sonhei desde pequena. Então hoje eu posso dizer que eu não me arrependo. Mas se eu pensasse naquela época, que foi a pergunta, eu diria que eu não viria e também não faria triatlo. Eu quero falar disso antes da gente encerrar a conversa. E, enfim, aí sua carreira teve, né, você subiu rápido conquistando títulos na sua carreira, e é claro que isso vai motivando a gente, ao mesmo tempo você foi descobrindo coisas que talvez o triatlon não é enfim, não é o esporte mais fácil de você sobreviver sendo um atleta profissional, mas isso foi te dando motivação para você continuar. Essa motivação, ela é basicamente, dá pra gente dizer que ela se resume à Olimpíada, sendo você uma ex-nadadora, né, e eu entendo que para natação, para muitos esportes, talvez para quase todos, a Olimpíada é o ápice. A Olimpíada é para você um sonho que você acalenta ali, talvez desde a natação, e de repente o triatlon foi uma maneira, tá sendo uma maneira mais próxima, mais real de você chegar nesse objetivo? Sim, acho que a Olimpíada sempre foi. Eu acho que é o objetivo de qualquer atleta que entra no alto rendimento e se dedica o dia todo e vive disso, né? E vive para aquilo, não sai, dorme cedo, acorda de madrugada. Para fazer isso tem que ter um objetivo, eu acho, tem que ter um sonho, e era o meu da natação. E hoje é o do triatlon. E eu acho que o triatlon, eu cheguei a sonhar com isso na natação, mas o triatlon me coloca mais à frente, Uhum, com possibilidades mais reais. E o que me motiva no triatlon, claro, é isso, mas também ver o que eu fiz nesse esporte já, em pouco tempo, sabe? A admiração que uhum, as pessoas têm por mim. Eu acho que isso eu nunca senti na natação. uhum. E acho que é isso que mais me motiva. Você precisa ter a competição para ser motivada, e aí nós vamos abordar agora rapidamente o assunto da pandemia, que eu disse que eu ia Aham. perguntar no começo, acabei esquecendo. Eh, ou para você o treino, o processo, ele já te preenche, a competição acaba sendo só mais um fator aí mais um ingrediente nessa receita, né, aí vem a pergunta, na sequência, como é que foi para você lidar com praticamente 2 anos de incertezas e sem competições? Eu acho que o treino preenche, sim, mas acho que todo atleta de alto nível gosta de competir, gosta de se testar, de saber como tá, né? Mas eu, graças a Deus, consegui treinar na pandemia, né? Por conta de estar na cidade pequena, porque eu passei a pandemia grande parte em São Bento, Uhum, então isolada, e eu conseguia treinar. Nadava no tanque do meu pai lá do sítio, então eu consegui preencher, né? Esse vazio. E eu acho ainda que a gente do triatlon, do time Brasil, tem que agradecer a CBTRI, ao COB, porque a gente teve a oportunidade de competir, né? Eles nos levaram para fora para competir. aham, Então a uhum, gente não ficou 2 anos aí parado. A gente uhum. conseguiu competir. E eu acho que essa foi a grande diferença, assim.
porque a gente competiu e eu consegui ver essa minha evolução, esses meus resultados indo melhorando, porque imagina 2 anos só treinando e sem saber se eu estou evoluindo ou não, porque E a num começo competição de é a carreira, base. né, Jennifer? E num Exato, começo de exato. carreira, né? Exato, e aí eu tive nesses 2 anos a percepção que realmente eu estou evoluindo, estou melhorando e estou chegando no nível internacional, né? Então a Uhum, competição ela é muito importante para isso, uhum, mas eu consigo ficar um grande período de, eu posso dizer que eu consigo ficar um grande período de tempo só treinando, que isso não me abala psicologicamente. E tem uhum, atleta que se abala, né? Eu acho uhum, que eu consigo. uhum. E o que que você mais gosta do processo de treinar, assim? Dá para você identificar o que que torna você uma pessoa que curte o treino? Eu acho que consegui alcançar o que está naquele descrito no Training Peaks, o que o Ortiz Uhum, coloca. Porque às vezes a gente está num dia ruim, né? E ontem mesmo eu tive um treino e aí eu não estava conseguindo chegar na potência que ele pediu e eu ficava aqui na cabeça e falei, mas se ele colocou, eu consigo, mas se ele colocou, eu consigo. Eram 7 séries. A partir da uhum, quarta, eu entrei. Não sei se por cansaço ou não, mas a quarta, a quinta, a sexta, a sétima eu consegui. E se eu conseguir uhum, essas, eu tinha que ter conseguido as outras. E eu acho que é uhum, isso que me motiva, sabe? Ficar sempre buscando aquele pontinho a mais, assim. Porque eu podia muito bem ter desistido ou falado, realmente não tô num bom dia, mas ter aquilo descrito para mim faz muita diferença. O que que você acha que você tem ou você sabe que você tem que te diferencia das outras meninas, para você já estar numa posição, eh, de bastante destaque perante o pouco tempo que você tem como uma triatleta, né? Acho que a vontade de querer estar e ser. Talvez até por isso, pela minha idade, por saber que eu não tenho tanto tempo assim nessa trajetória do Olímpico. Então eu acho que eu corro atrás todo dia do meu melhor para entregar o meu melhor e aproveitar as oportunidades. Uhum. Eu acho que seria isso. Acho que eu respondi, né? Você Eu não sei, às vezes eu fico meio respondeu, confusa, porque respondeu. eu só me perdi. Não, respondeu. Eh, né, a gente tá com Paris aí já na boca do gol, né, é esquisito a gente falar que Paris está bem pertinho, né, mas a verdade é que tá bem pertinho. E é o seu grande objetivo, pelo menos o próximo grande objetivo. Você já chegou então a fazer com o Ortiz ou consigo mesma ou com o Mauro, teu namorado, um um planejamento aí para os próximos 5 anos? "Bom, eu vou para as Olimpíadas ou eu não vou para as Olimpíadas, então se eu não for eu vou fazer isso, se eu for eu vou fazer aquilo". Você tem alguma coisa prevista aí para o teu futuro, profissional, que você possa Ah, revelar? sim, acho que essa conversa tem que ter, né? Porque realmente. Agora, Paris vai passar muito rápido, são 3 anos, é isso que eu presumo que passe rápido e desejo que passe rápido também. Até porque o Mauro tá louco, né? Porque como a gente já tá envolvido nessa questão de Paris, as minhas viagens estão à tona, né? Esse ano são 100 dias de altitude, com todas as competições, vai Caraca, ser. 100? Então Uau! vai ser muito difícil a gente se ver, porque a gente não mora na mesma cidade, né? Então a gente tá Ele é de ali. Floripa ou ele é de São Bento? Ele é de Floripa, na verdade a gente estava ali, só que hoje ele está em Caxias do Sul, porque ele Ah, começou a tá. trabalhar lá, então ele está morando lá agora, mudou esse Uhum, ano. uhum. E aí passou a Olimpíada, que eu vou estar lá, não posso pensar diferente disso. Aí Vai. então a gente já se programou, daí é se mudar, casar e continuar com o triatlon, mas já estando na mesma cidade e eu desejo pós-Paris engravidada e ter filho, que eu acho que está na idade. Ah, que legal. Então, Eu já achei que você fosse falar, esse... né, 70.3 Não, Ironman, vai mas eu seguir os quero passos também, da mas Bia. primeiro acho que vai ser isso.
Que por conta da legal, que idade. bom. Então, Aham, nosso Paris vai ser ter um baby aí. que legal. E o Mauro falou que quer casar só se você for olímpica, é isso? Ah, é, Ó a dizendo, pressão, ó a só vou pressão. casar se você for pra Olimpíada, senão não. É, que legal, cara, bom saber disso então, cara, que legal. E o que que você acha, eu não sei se você deve saber quem é a Carla de Pierro, né, a Sim, psicóloga da Ana Marcela e de Bruno Fratos e tantos outros. Eu não sei se você chegou a ouvir o último episódio do ano do Endorfina, que foi com ela, onde a gente falou exatamente sobre o ano olímpico, tudo o que aconteceu em termos da exposição, né, que o lado psicológico dos atletas ganhou finalmente, no ano passado, né, 2021, por conta dos Jogos de Tóquio e tudo mais, Simone Biles e por aí vai. Eh, e aí ela falou da história da carreira dupla e de algumas coisas bem interessantes com relação à maneira como os atletas devem, na opinião dela, né, que é psicóloga, eh eh, lidar com a sua carreira, já que a carreira do atleta normalmente ela é bem curta, né. Eh, o que que você espera encontrar lá nos jogos para que você queira tanto ir para os jogos? Claro, você quer ganhar uma medalha, você quer tentar uma medalha, você quer viver a experiência, mas eu digo assim, essa satisfação pessoal, o que que você espera, encontrar lá para que você se sinta realizada, e aí depois você possa pensar eventualmente depois de ter um filho, de repente num outro ciclo ou não, enfim. Como é que você acessa isso na tua cabeça, já que é um grande objetivo? E eu estou perguntando isso justamente porque eu perguntei isso para Carla na época, lá no último episódio do ano. Bom, aí o atleta ganha a medalha, como a Ana Marcela, por exemplo, ou vai lá e tem um super de um resultado, como foi a Tatiane Raquel, a corredora dos 3.000 com obstáculo, que não ganhou medalha, mas fez recorde, acho que sul-americano, inclusive e tal. Aí volta para o Brasil, volta para sua realidade, e aí, na verdade, a vida continua, né? Com raras exceções. Eu não sei como é que está a Ana Marcela hoje, mas basicamente a vida continua. Talvez se você for um Michael Phelps, ou se você for um jogador de futebol, ou se você for um jogador de alguma outra modalidade, a vida pode mudar por algum motivo de tanta fama e sucesso que você vai ter no seu país. Mas no Brasil, a via de regra é isso, né? A vida segue, você sendo uma medalhista ou você sendo uma atleta olímpica. E aí muitos atletas acabam se questionando e dá um baixo astral e tudo mais, que é normal isso, né? Depois de um grande objetivo para todo mundo na vida, para qualquer profissão. Você já parou para pensar nisso? Tipo, ah, é legal, eu vou para os jogos, no melhor cenário eu posso conseguir uma Olimpíada, no pior cenário, eu vou terminar a prova e vou ser uma atleta olímpica, eu vou ter vivido uma coisa que deve ser fantástica, não tiro nenhum mérito, pelo Eu contrário. acho que é isso, na verdade. É mais uma realização pessoal. Pessoal. Isso, mais uma realização pessoal, uma coroação, digamos, coração, assim, do esporte, ah, o que o esporte significou e valeu para mim durante todos esses anos. Não que não tenha valido se eu não for para a Olimpíada, porque eu acho que hoje eu já consigo ver isso. Assim, valeu a pena? Coisa que quando eu terminei a natação, que eu disse que ia parar, eu não conseguia ver. Uhum. Sabe, para mim, eu me botava muito em dúvida. Puxa, o que, que eu fiz com a minha vida? Pensei aí, todo mundo trabalhando já, e eu. E hoje no Deu um triatlo. desesperozinho nesse sentido. Exato, e eu acho que hoje no triatlo, se eu parar hoje, eu vou ser aquela atleta feliz? Não vou ser aquela atleta. Porque hoje, acho que no Brasil, o que mais a gente tem são os atletas, como se diz? Ai, agora me fugiu a Frustrados ou palavra. decepcionados? Frustrados, exato. Não, frustrados, os atletas frustrados. Que, enfim, hoje, se eu parar hoje, eu posso dizer que eu não vou ser essa atleta. Eu vou ter orgulho de dizer que eu fui. E eu acho que eu até diria triatleta. Fui atleta de natação, depois triatlo. Eu vou dizer, não, fui triatleta. Não, tô brincando. Mas hoje eu já consigo. Eu acho que eu subi esse nível e pra mim já é muito bom. Então, a Olimpíada vai ser literalmente uma coroação, um ponto final, assim. Não vai ser ponto final porque eu vou continuar, só que não vou continuar no Olímpico. Porque eu já não vou mais ter idade pro Olímpico, na minha Uhum. cabeça, entendeu? Eu Tá. acredito que eu não É. vou querer passar por mais um ciclo olímpico.
Então vai ser aquele ponto final chave de ouro. Uhum. Mas sim. Você Isso também tem muito a ver com a maturidade e claro, vão passando os anos, a gente vai, né, para todos os sentidos, a gente vai crescendo e no teu caso, junto com a sua experiência dentro do triatlon, né. Eh, Você não pensa em já desenvolver alguma coisa paralela ao triatlon, mas que te permita continuar sendo uma triatleta, justamente para que você vá, não somente abrindo os seus horizontes, eh, de conhecimento, de oportunidades e tudo mais, mas também pensando numa vida pós o triatlon, Sim, tipo, vou ter tá um se referindo à assessoria, né? Ser técnica, é isso? assim, Não, sim, o penso. Mauro ainda tá com a Blueberry Sports, uma marca Tá com de a roupas Blueberry, de aham. ou seja, não, então eu vou me dedicar, né, você já é garota propaganda da Blueberry, aliás, as Já. fotos são Não, legais, mas é. acho que vai ser nessa linha do esporte, não tem como eu fugir Aham. disso. Usar o teu Ah, nome, lançar uma linha com o teu nome, depois lançar sei é, lá, fazer exato. palestras, Temos, tem N temos coisas que você planos pode aí. fazer. E uma coisa que eu sempre quis e ainda não descartei, só que eu preciso de tempo e agora tempo não é o que eu tenho, é abrir uma piscina em São Bento do Sul, porque a cidade tem apenas duas piscinas de 25. Nem digo que eu quero até de 25, mas tem três piscinas, só que duas Uhum, são de clubes e uma municipal. E essa municipal as pessoas ficam um ano, 2 anos esperando vaga. Então realmente tem público e não tem piscina. uhum, E eu acho isso desde a época que eu morava lá, assim, que eu estava na faculdade, eu já vi, já pensava nisso. Eu acho que se eu não tivesse entrado no triatlo, era um projeto que talvez teria já saído, fazer alguma parceria com a prefeitura ou algo assim, não sei. Mas é algo que uhum, eu vejo que tem a necessidade, porque ela é uma cidade pequena, mas 82 mil habitantes não é tão pouco assim. uhum, E então. para ter fila de 1 ano, 2 anos, é uma coisa É, assim que eu não consigo aceitar, sabe? uhum, Tipo, dar a oportunidade das pessoas, mas não vai ser nada de alto rendimento também. Já digo que eu não quero, que seria realmente uma iniciativa para crianças e idosos e qualidade de vida. uhum, Então, uhum. acho que essa é uma ideia que eu tenho aí. Então voltar a morar em São Bento tá nos planos? Hum, essa eu não posso responder, senão vai dar briga com o Mauro. Tá bom, vamos passar para a Passa, próxima. passa, pergunta passa. Ô, Jennifer, você falou desse ambiente da natação que você já estava cansada e tal, e de repente você viu naquela primeira experiência uma coisa super legal daquele Just Run e tal, e o triatlon você acha que é mais leve do que a natação. Eu acho que tem muito a ver com a sua perspectiva pessoal, claro, mas muito a ver com a fase também que você estava naquela época. Talvez você já estivesse já cansada, de saco cheio da natação, por N motivos, e de repente você encontra tudo novo no triatlon e é uma alegria, né, porque sei lá, é igual um brinquedo novo, igual uma bicicleta nova, igual um namorado novo, né. Eh, mas eu tenho a impressão da maneira como você se expressa, né, nos 2 podcasts que eu ouvi com você do MTcast ou, nas entrevistas que eu li a teu respeito ou você falando, eu tenho a impressão que você é uma pessoa, mais leve, assim, você é uma pessoa que parece que você está sempre não que você não seja séria, mas você está sempre sorrindo e tudo mais. Isso você acha que ainda é uma espécie de uma lua de mel que você está vivendo com o triatlon? Até porque foram 2 anos mais ou menos, né, os últimos 2 e você começou em 2017, 2018. Uhum. Ou você é assim mesmo, isso faz parte da tua personalidade, e é a maneira como você vive todos os aspectos da sua vida, e isso de alguma maneira também te ajuda a a talvez até performar melhor, né, porque aí você também não é que você não leve a sério, mas assim, não é uma coisa que talvez você fique tão tensa com aquilo, ou um treino, ou uma competição, que aquilo também pode te prejudicar. Eu estou com a leitura correta ou não tem nada a ver? Sim, acho que eu sempre fui essa pessoa mais sorridente, mais brincalhona. Era assim na natação também.
acredito que passei por uma fase na natação em competições. Que eu passei por uma fase que eu gostava muito de treinar, então nos treinos eu conseguia ser assim. Chegava em competição, eu me fechava, eu me calava. Enfim, eu acho que eu passei por essa fase. E no triatlon ainda não cheguei nela, espero não chegar. Talvez por ser uma lua de mel ainda. Mas consigo ser essa mesma pessoa que eu sou nos treinos, no dia a dia, nas competições. Coisa que na Uhum, natação eu perdi ao longo dos anos. uhum. Talvez por me cobrar demais, por detalhes, não sei. Mas em geral, assim, eu sempre fui assim, mais louca, como meu técnico dizia. Me chamava até de formiga atômica. Ah, Então, é? é, então E eu você lida sempre fui bem com a assim. ansiedade pré-prova ou com as inseguranças, até porque você ainda claro, agora você já não é mais tão inexperiente no triatlon, mas você está largando normalmente com mulheres que têm uma experiência maior, Aham. principalmente no cenário internacional, né. Eh, Você lida bem ou você, enfim, ainda está resolvendo Eu isso? Você acho que dorme eu na lido véspera de prova? Eu acho que eu lido melhor até lá fora do que aqui. Eu acho que eu me cobro Hum, muito mais em competições nacionais do que lá fora. Lá uhum. fora, digamos que eu me vejo como um azarão e talvez aqui não mais. Então Ainda aqui ninguém eu está acho prestando atenção na Jennifer e se você tiver um exato, resultado, você comeu pelas beiradas, entendi. exato. Eu acho que lá fora eu ainda, claro, eu analiso tudo que elas fazem, porque eu acho que eu preciso aprender muito rápido, eu preciso conhecer. Então, eu tô lá, no, às vezes eu falo que a transição elas fazem em 3 minutos e eu fico 20 lá dentro. Porque eu fico assim, eu fico só Entendi. olhando, sabe, o que elas estão fazendo. Isso na montagem da transição, não durante a prova, né? Eu tô falando. Uhum. Ela coloca desse jeito. No próximo eu tenho que tentar assim. Ela coloca. Então, e aqui no Brasil já não. Aqui no Brasil eu chego, faço e naquela pressão, tem que fazer assim, tem que fazer assado, né? Enfim, é isso. Analisando desde 2017, 2018, quando você começou até agora, qual que é a tua avaliação da cena do triatlon feminino aqui no Brasil? Ainda ainda falta um degrau, assim, mas eu acho que é por falta de atletas. Porque, assim, eu vim da natação, não tem como fugir ou não dar exemplo da natação. Uhum, Mas, digamos, um brasileiro de natação de infanto juvenil, você vai pegar, tem 50 meninas brigando por um pódio, uhum, 40 meninas brigando por um pódio, tanto é que tem eliminatório final. Aqui no triatlon a gente vai pegar um infanto juvenil, são 5 meninas, e premia até o quinto lugar. uhum, Entendeu? Então eu acho que falta mais mulheres para ter, porque a peneira fecha, a gente sabe que fecha. Dessas 50 de um brasileiro infanto juvenil, duas vão ter resultado. Então como que a gente vai tirar duas de cinco? A uhum, conta fica muito mais difícil, né? Então eu uhum. acho que falta um pouco no triatlon, é, mas falta lá do começo, da base, da iniciação. É. Eu acho que essa é a minha visão do esporte, do triatlon de alto rendimento. Né? A gente tem muito Uhum, mais público no amador do que na iniciação. uhum. Não sei se É. por ser um esporte ainda novo, ou ser três, ou as pessoas ainda têm na cabeça que é muito difícil e que criança não pode fazer, mas Uhum. quando a gente fala de esporte, a gente vê muito mais criança praticando do que adulto. E no triatlon É, é o contrário. é. No triatlon é muito adulto, pouca criança. Uhum. Então, o meu caso mesmo, da Bia, a gente tem os triatletas profissionais que se formaram depois Exato. de É. velho. Uhum. É. Eu arrisco dizer, que não dá para, acho que não dá para isolar um motivo só, mas eu acho que talvez o que prepondere aí para favorecer isso é que a gente não tem estrutura, né. A gente tem É. piscina, mas as piscinas são privadas, né, a grande maioria. A gente não tem piscina, você vê, não tem piscina em São Bento do Sul. Se alguém quiser lá fazer natação, não tem. Ou vai ter que esperar um ano e meio para fazer, quer dizer. Não, eu falo, eu Eh, tenho dificuldade para conseguir nadar. Eu tive que Olha lá. pagar o clube particular e é aula de 45 minutos.
Eu consigo fazer um uma treino de aula. 45 minutos? É, Eu é, não consigo. Eu comia todos os intervalos nessa pandemia, porque eu precisava treinar os 4.000 em 45 minutos. Então eu não descansava, ou às vezes falava com a professora, tem mais 5 minutos, e aí ela me é, deixava ali, entendeu? é, É um, eu não consigo entender, é uma visão muito pequena do Brasil ainda de não apoiar o esporte. é. É, eu acho que se resume a isso para né, pra botar um ponto final nessa história aqui na conversa de hoje, falta incentivo. Eh, Paris, né, você acabou de falar que você vai para Paris, eu quero acreditar muito que você vai também. O que está faltando na sua opinião, que você está buscando? Você sabe já? Você já avaliou com o Ortiz? É que na verdade, para o triatlon é pontuação, né? Então a Uhum, pontuação abre agora em maio e eu tenho esses 2 anos aí para ficar entre as 50 do ranking. uhum. Porém, como nós queremos levar 3 brasileiras e nós temos total condições de estar na Tomara. briga, É, é. então as 3 têm que estar acima da 30º, né? Entre os 30 do mundo. Então é um pouquinho mais difícil e as 3 vão ter que correr atrás disso aí. Uhum. E o Então, que falta para você ter essa pontuação? O que você está buscando? É uma melhora ah, geral? Você vai precisar evoluir o quê, não, é basicamente? competição fora, né? Eu acho que a gente só vou conseguir estando entre as melhores nas principais competições que são as WTCS lá fora. E Uhum, isso é o nosso foco. Esse ano é total em cima disso. Então, tanto uhum, é que eu vou viajar bastante, estar bastante tempo fora esse ano por conta disso. uhum, Porque a gente está muito focado em fazer as principais provas, ah, nem tanto Copa do Mundo, que também é importante, mas não vale tantos pontos quanto WTCS, que são as mais disputadas. Mas a gente uhum, vai para as WTCS, que a gente vê isso como uma oportunidade melhor, de estar uhum, sempre com os que estão disputando a prova, entendeu? Então uhum, esse primeiro ano a gente vai arriscar nisso, em estar nas provas mais disputadas que valem mais pontos. uhum, E aí, se der tudo errado, a gente volta para as Copas do Mundo, que vale um pouco menos, mas não são mais disperso, né? Como tem muitas Copas do Mundo no ano, não concentra todos os melhores atletas nela. sim, sim. Você basicamente vai Então, ter que, você vai ter mais chances, mas você vai ter que investir mais, né, vai ter que viajar mais, vai ter que isso. investir E a literalmente tempo e gente, grana. como está nesse primeiro ano, a gente apostou em ir para aquelas que vai concentrar todos os melhores, que são as WTCS. Uhum. Você você queria ter começado mais cedo no triatlon? Se você pudesse, né, a gente não pode voltar ao tempo, mas assim, se você, pudesse, você teria começado mais jovem no triatlon? É difícil falar disso, né? Mas eu diria que sim, Uhum, pelo cenário do triatlo brasileiro, né? Eu uhum, acho que teria tido mais oportunidades desde nova, entendeu? Estaria uhum. mais em alta, né? Mas é difícil falar, porque eu acho que as coisas aconteceram tão certinho no tempo que eu não posso dizer assim, ficar pensando nisso, né? Acho que Uhum. tem que pensar que estou no tempo certo e era para ser assim. É isso que eu trabalhei com a psicóloga, porque às vezes eu ficava até uns 2 anos atrás pensando, por que eu não entrei antes? Por que eu não entrei antes? Só que é ruim se apegar nisso, né? Porque é uma coisa que Claro, eu não tenho claro. como mudar. Exatamente, é. Você você e a Bia, a Vitória, a Luísa, vocês são mais ou menos próximas? Vocês são próximas? Vocês têm um grupinho de WhatsApp onde vocês trocam experiências, vocês se ajudam, eh, enfim, de Não. alguma maneira? Não? Não, não tem grupinho, não que não são próximas, né? Eu quero dizer que não tem Uhum, grupinho assim das meninas. uhum, Acho que hoje eu posso dizer que sou mais próxima da Luísa, por uhum. conta das viagens, a gente passou aí grande período da pandemia Então, juntas, é. então acho que hoje eu posso dizer que das que citou, a mais próxima é a Luísa mesmo. Uhum,
teria que ser a Bia, né, por estar no clube, mas como ela também na pandemia não estava, a gente perdeu muito contato. Uhum, E é isso. E a Vitória é um pouco complicado porque ela mora nos Estados Unidos, né? Então uhum. acho que eu tive o contato que eu tenho com a Vitória é em competição só e é isso. Você não acha que treinar com elas ou com mulheres mais ou menos do seu nível, isso contribuiria para o seu próprio desenvolvimento, para você não precisar ficar sempre ou só encontrando elas em prova, em situação de prova, ou tendo que ir para fora também para, enfim, para dar cara para bater e competir provas internacionais com mulheres aí do seu nível? Sim, acho que 100% na verdade. Acredito que minha evolução maior foi nesses 2 anos de pandemia e foi onde eu treinei com a Luísa o tempo todo. Uhum, Entendeu? Então, ela me puxou e eu acredito que eu tenha ajudado ela na natação e ela me ajudou nos outros esportes, porque acho que você tendo contato direto, você dá o teu melhor, né? Porque você não quer ficar atrás. E querendo ou não, é o treino que vai refletir na prova e acho que isso influencia bastante. É um ponto aí que a gente vê que lá fora as meninas treinam muito em grupos fortes. Isso não tem uhum. no Brasil. Talvez seja Então, aí fator, um grande fator, um diferencial, né, deles lá fora. Você uhum. vê grupos, nem no mesmo país, mas um grupo que está treinando 5 meninas que estão entre as top 10. Então, é. Acho que faz diferença, sim, e era um aspecto que teria que ser visto. Bom, para a gente terminar, você passou então agora, né, você disse que você não pesquisou para entrar no triatlon e tal, hoje em dia, por conta dessa tua, pressa, você também não tem muita margem para errar, porque você já está numa idade X, eh, você pesquisa, você consome o triatlon, você fica assistindo vídeos no YouTube, vídeos das provas, você sabe quem são as meninas, os treinos, você fica no Instagram vendo os tempos ou no Strava e tudo mais, ou você ainda não é tão ligada nisso, você procura se concentrar mais no que você está fazendo? Ah, a resposta acho que seria que eu me concentro mais no que eu tô fazendo. Porque eu não sou Uhum, tão ligada, não sou tão ligada nisso de ficar estrava e noiada, eu chamo, porque eu vejo que os meninos são muito noiados nisso. Eles até chegaram a passar um pouco isso pra mim, porque no começo, quando eu cheguei aqui, eu não via nada. Mas até acho que é bom, porque quanto mais se sabe, mais conhecimento, mais vivência, enfim. Mas eu não sou nem perto do que eles são. Eles vivem triatlon 24 horas por dia e eu posso dizer que eu vivo 20, vai. Para não dizer, hoje eu já vejo, já acompanho mais, assisto, mas eu não sou aquela pessoa que fica fuçando para ver o que está fazendo. Porque o fulano fez esse treino, porque o fulano fez isso. Não sou essa pessoa. uhum, Então eu acho que eu responderia que eu me concentro mais no que eu estou fazendo. Uma uhum. coisa que eu até brinquei ontem foi assim: hoje eu estou num dia leve, hoje eu só tive treino de natação. Então hoje eu não entro no Instagram. Porque eu ver as pessoas treinando começa a me dar uma agonia. Porque eu não estou treinando. Então, isso eu É, tenho. Mas não de aham. fuçar a vida dos outros. Assim, de eu estar no Instagram e vendo, puxa, fulano fez isso, pô, pedalou 100, correu 20, não sei. Aí eu fico assim, nossa, eu só nadei 3 mil. Então, hoje é o dia que eu não entro no Instagram. Ninguém vai me ver no Instagram. Mas, enfim, é só a estranheza que eu tenho. O Mauro não se animou ainda a praticar triatlon? É que eu acho que ele se animou e eu cortei ele. Ah, Ele se animou e aí eu falei para ele fazer um aquático. Não, comece com aquático. Só que ele começou no aquático mais difícil do Brasil. É que no Brasil ninguém conhece. Vai ter uma prova em Santa Catarina, em Garopaba. uhum. E ela é só piramba. E eu mandei ele para lá. E ele sofreu muito. Ele sofreu Ah, muito, coitado. tadinho. Porque era só realmente sobe e desce. E aí Uhum. ele chegou tão cansado nesse dia que ele falou: Isso não é pra mim, nunca mais. E aí agora ele corre, ele gosta de correr.
só a bicicleta ainda que ele não pegou gosto, mas é porque eu acho que ele não tem companhia, ele até comprou um rolo, mas, pô, começar a treinar bicicleta no rolo não dá certo, né? Porque o rolo é meio chato. E sem rolo é. companhia. Uhum. Então ele nada e corre, mas ele fica brincando no projeto Trimauro. Ele disse que ele vai fazer um Ironman antes que eu ainda. Ah, A aposta dele é legal. essa, que ele Ah. vai fazer um Ironman antes que eu. Mas ele curte, assim, ele não Ele curte você, que é curte. óbvio que ele curte, mas ele curte o esporte, ele acha legal, ele só não conseguiu Não, ainda acha começar. muito legal. Uhum. Joia. Eh, quem são os seus ídolos e por quê? Meus ídolos. Hoje eu acho que eu posso. Que eu gosto muito, assim, né? É a Zaferes, do Uhum, triatlon, porque ela também uhum, começou tarde e eu não sei, me espelhei nela. A Duff, com uhum. certeza, mas porque foi a primeira triatleta que eu conheci, e não pessoalmente, eu digo porque quando o triatlon surgiu para mim, a Elinai dizia: Você é a Duff do Brasil, você vai ser a Duff do Brasil. Ah, Ela que falava assim, eu falei: legal. Poxa, então porque ela assistiu um Mundial em. Ai, onde foi agora? Não me lembro. Ai, não me lembro onde foi, mas ela viu a Duff e ela disse que quando viu a Duff lembrou de mim. Foi aí que ela me Uhum, mandou uma mensagem dizendo: Você vai ser triatleta, você vai vir pro triatlo. E aí, uhum, então, acho que essas são as duas. E na natação eu sempre dizia que era o Michael Phelps, né, por ser o que ele é, mas eu gosto muito também do Usain Bolt. Acho que não consigo dizer uma pessoa assim, porque, uhum, não sei, eu acho que é muito amplo. uhum. O que que E você vê no Usain Bolt que te agrada, assim, que você acha o cara legal? eu acho que a leveza dele também, sabe? Isso era o que mais me chamava a atenção. Ele sempre foi essa pessoa mais descontraída, parecia que ele era sério, É, mas ele levava é. o esporte de forma diferente, porque o Michael Phelps sempre foi uma pessoa fechada. Sempre foi Uhum. uma pessoa que você não via ele interagir, não via ele sorrir. Desambou totalmente ao contrário, né? Então, eu Totalmente, gosto. pelo menos no que a gente vê é totalmente ao contrário, é. É, então acho que é isso. E o que que faz você perder essa leveza, assim? O que que te tira do sério numa prova, numa situação de treino que você fecha a cara e sai de baixo? O Mauro não tem nem coragem de te ligar. Acho que. Ai, não sei. Quando foge do meu controle as coisas, a gente pode dizer que não foge, mas digamos uma dor de barriga durante a prova. Uhum, Isso mexe comigo, me deixa muito nervosa, porque, tipo, não é uma coisa que tô cansada ou minha perna travou, não é uma coisa de treino, entendeu? Puxa, para de doer, deixa eu fazer minha força, ou uma dor de cabeça, assim, sabe? Eu não tenho muita dor de uhum. cabeça, mas, tipo, dor no estômago, algo assim, e isso mexe muito, me deixa bem irritada, assim, porque tira você do controle, digamos. Eu acho que é isso. Não E consegui você treinar gosta bem, de eu ter as também coisas fiquei, todas no sabe? controle. Gosto. Bom, obrigado por ter, participado do Endorfina finalmente, né, finalmente. Foi um prazer ter conversado um pouquinho mais com você, te conhecer um pouquinho mais, Jennifer. Estou aqui torcendo, acho que o ouvinte também. Tenho certeza aí que muitos dos teus fãs, teus seguidores vão ouvir aqui essa conversa. E é isso. Queria te agradecer e fica aí com a palavra para a gente encerrar aqui mais esse episódio fantástico com a Jennifer. Eu que agradeço, gostei muito mesmo, principalmente por ter relembrado aí da minha infância, buscado, acho que foi o primeiro podcast que eu fiz que me pegou assim, gente, me trouxe recordações que eu nem imaginava, tipo, Dança do Ventre, acho que eu que agradeço, foi bem gostoso mesmo, adorei ter participado, e obrigado pela insistência, porque realmente foi aí um ano tentando gravar, e que bom que deu certo, estou bem feliz. Que bom. Jennifer, muito obrigado então mais uma vez e lembranças aí para o Mauro. E boa sorte nessa tua temporada 2022 aí, somando pontos para você, com certeza. Eu vou estar aqui torcendo, eu e o ouvinte, para que você consiga, junto com mais outras duas triatletas brasileiras, representar a gente lá em Paris, que já está aí. Vai É. treinando o teu francês, hein, moça?
difícil. Mal treino inglês aqui. Mas legal, bons treinos e boa sorte aí agora, tá? Nessa tua temporada. Muito obrigada. Gostou do vídeo? Dê o seu like e deixe o seu comentário. Não se esqueça de assinar esse canal e se você quiser ouvir a conversa na íntegra, procure pelo Endorfina na sua plataforma preferida de podcasts.